interesses muito curiosa. Isso vem da tradição da escravidão, porque a maconha é uma droga identificada com a cultura negra, com a cultura escrava da senzala. Tem a ver com um elemento também econômico do fato de que há uma indústria poderosa do entretenimento público ligado ao álcool que quer que isso continue sendo privilégio e monopólio exclusivo do álcool. Uma substância de entretenimento público que faça concorrência ao álcool pode diminuir o consumo de álcool. E a maior fortuna brasileira é a da cerveja. A Ambev é a maior empresa brasileira, a maior fortuna em termos de da lista individual de bilionários do país. Então há um lobby muito poderoso que quer manter a cerveja como única droga permitida. Depois há os interesses ligados também ao mecanismo da própria repressão. Os aparatos policial e judiciário têm uma série de verbas que justificam, muitas vezes, uma movimentação de atividades e, com o fim da proibição, também desapareceria. O que, aliás, de passagem, permitiria que esse aparato se dedicasse ao que realmente interessa à sociedade, que é a repressão ao crime contra a pessoa humana, sobretudo, né? Não crimes ligados a estilos de vida, que em última instância são crimes sem vítima, e que toda uma jurisprudência, inclusive de vários juízes brasileiros e internacionais, já reconhece como algo que é inadmissível do ponto de vista da própria Constituição. A Argentina já aprovou isso na Suprema Corte e está agendado na Suprema Corte brasileira esse debate, que viola os direitos constitucionais querer criminalizar uma conduta que só produz danos, em última instância, ao próprio consumidor, que é a conduta, eventualmente, de consumir uma droga que possa ter riscos. Né? Enfim, eu acho que o tema está candente e a gente está num debate que, infelizmente, do ponto de vista institucional no Brasil, não reflete ainda a dinâmica social que vai no sentido, sobretudo do ponto de vista global, de legalização, sobretudo dos derivados da maconha. Eu acho que, assim, para mim existe uma coisa que se chama lobby da maconha, né? O lobby da legalização. Talvez seja um dos lobbies mais bem organizados que a gente tem no Brasil de hoje. Eles juntam advogados, juntam ONGs financiadas com dinheiro externo, né? O George Soros, que é um dos maiores investidores, ele alocou 250 milhões de dólares especificamente para defender a legalização no mundo todo. Nos Estados Unidos aconteceu isso. Todo esse movimento de maconha medicinal nos Estados Unidos foi financiado pelo George Soros, pelo Branson, lá da Virgin. Vários mega investidores ou mega empresários acreditam nisso e financiam isso. Não tenha dúvida que no Brasil tem pessoas sendo financiadas por esse dinheiro desses megas investidores. As pessoas investem naquilo que acreditam, né? Mas que você não vai ter um movimento como esse lobby tão organizado se não tivesse fonte de financiamento sendo atuado. A gente que atua, né? Acho que no lobby da saúde, se eu pudesse falar assim, a gente não tem dinheiro para nada, né? Você mal consegue montar um site, a gente faz outras coisas, a gente dá aula aqui para pegar um dinheirinho, financia, mas a gente sabe que para ganhar dinheiro institucionalmente, você precisa, né, a não ser que tenha alguém que financia a gente. No caso, o lobby da saúde não tem quem financia, mas o lobby da maconha, alguém está financiando esse lobby tão organizado, que são essas ONGs, e a própria mídia, né, a maioria dos, não estou falando que os jornalistas recebam dinheiro desse lobby, né? Mas as ONGs com certeza devem receber, né? Mas os jornalistas acreditam que 90% dos jornalistas que eu converso acreditam na legalização, defendem a legalização, né? E mesmo a Rede Globo com certeza defende a legalização. Tem um filme que lançado essa semana, vai ser lançado pela Rede Globo, que é uma das maiores apologias ao uso da maconha que eu conheço. Acho que depois a gente pode distribuir aí, que vale a pena a gente ver. Eu fiquei indignado, né, mas pode ser que eu seja mais sensível a essas coisas. Né? Mas qual é o principal argumento? Primeiro tem um argumento que eles chamam de derrotismo. Pessoal, a guerra às drogas fracassou. Mas eu ouvi isso aí, a gente ouve isso, ouve, começa até a acreditar nisso daí, né? Mas qual guerra?
Eu nunca entrei em guerra contra as drogas. Eu nunca vi no Brasil um movimento organizado contra as drogas. Eu nunca vi. Para mim, o que tem havido nesses anos e anos é uma completa omissão da política de drogas no Brasil. Como é que houve? Que guerra que foi perdida? Eu nunca vi. Né? Mas as pessoas falam isso o tempo todo, que já que nada funcionou, né, vamos legalizar. Mas nada funcionou porque nada foi feito. Né? Qual é o programa de prevenção nas escolas que nós temos? Nenhum. Qual é o programa contra convencer os nossos vizinhos, os únicos produtores de cocaína que a gente tem, a diminuir a produção? Nunca foi feito. A gente permite que o estado de Pernambuco e no sul do Piauí plante grande quantidade de maconha lá no Nordeste. O Paraguai é o maior produtor de maconha do Cone Sul. Quando é que a gente fez alguma guerra contra o Paraguai, coitado? Só foi em 1880 que deu a guerra do Paraguai, e uma guerra injusta ainda, né, contra o coitado do Paraguai. Não teve, no Brasil não teve, não, mas as pessoas começam a falar. Tudo que foi feito agora, nada deu certo. Mas o meu argumento, meu contra-argumento a esse discurso do derrotismo, é que nunca foi feito, nunca tivemos uma política de drogas no Brasil. Né? A Senad, qual é a política, desafio a qualquer me falar, qual é a política de impacto que a Senad teve nos últimos 15 anos? Né? Do governo FHC ao governo Lula, ao governo Dilma, para não sair das linhas partidárias. Não tem. Né? Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a esse discurso do derrotismo, de achar que nada foi feito, eu concordo, mas que tudo foi feito, foi a guerra às drogas, foi uma política consistente contra as drogas, que isso não deu certo, então a legalização, portanto, vai resolver todos os problemas. É um risco, é um perigo esse argumento. Isso é repetido todos os dias em todos esses debates. Né? E falar que legalizar vai acabar com o tráfico. Isso não vai acontecer. Uma aceitação mais ou menos unânime que faz com que a própria classe dominante norte-americana se dê conta do potencial de uso dessa planta e participe. Então, já há no Hemisfério Norte, em particular nos Estados Unidos, Canadá e agora no México também, uma quase legalização. Então, aqui no Hemisfério Sul, o Brasil ainda é, infelizmente, um obstáculo, porque o Uruguai, a Argentina e outros países, até a Colômbia, já avançaram bem mais do que a gente. O Uruguai é um grande avanço, porque é a primeira vez que há uma tomada de posição oficial de um parlamento pela legalização, e depois um presidente que dá início a um processo que vai colocar o Estado como o principal fornecedor, inclusive como o único fornecedor, permitindo o autocultivo, que também é muito positivo. O Estado fornece, mas permite que o cidadão possa se autoabastecer e ao seu ciclo de relações. Então há um modelo que é, o meu ver, até eu diria quase que o ideal. Afasta a exploração comercial de grandes empresas, que podem ser até os grandes grupos ligados ao tabaco, etc., que não vão ter a oportunidade de querer incitar o consumo e de se aproveitar de lucros exorbitantes. Todo o lucro vai ficar na esfera pública e vai poder, portanto, ser revertido para orçamento de saúde, até para recuperação de dependentes que necessitem. Eu acho que é um modelo que vai passar a estar em vigor agora no início do ano que vem, e eu espero que realmente venha a influenciar uma mudança continental e global. Né? Por exemplo, no Uruguai, né, que estão à beira aí da legalização, eu vejo assim a irracionalidade que toma esse debate. Então o Uruguai vai montar lá a maconha, o equivalente da maconha Brás no Uruguai, vai montar lá uma empresa de vender maconha, uma estatal da maconha. Só que a estimativa é que o cigarro de maconha vai custar R$5, e o cara tem que se registrar com firma reconhecida, blá 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 blá. Bom, o tráfico, como eu falei, entrega na sua casa a R$1 o
cigarros de maconha. Por que o cara vai lá na farmácia, registrado lá como maconheiro, com firma reconhecida, para comprar um cigarro de maconha? Não vai resolver, não vai acabar com o tráfico. Senão, a gente não pode, não vai ser assim que o traficante da Rocinha, no Rio de Janeiro, vai vender flores na calçada de Ipanema. Não vai acontecer. E não vai acontecer também porque, basicamente, só 20%, esse é um estudo americano, só 20% da receita do tráfico vem da maconha. Então, se a gente legalizasse a maconha hoje aqui, o tráfico ia ficar absolutamente igual. Né? O que ia acontecer, como o traficante não vai ter mais a penalização do transporte da maconha e tudo mais, maconha iria ser vendida a preço do chá. Todas deveriam ser legalizadas com diferentes níveis de acesso, significa que substâncias como as bebidas fermentadas, cerveja e vinho, a própria maconha, etc., que tem um potencial ofensivo menor, teria uma disponibilidade para adultos, condições de controle de pontos de venda e controle de locais de uso. Outras substâncias deveriam talvez ter um tipo de fornecimento como que ocorre nas farmácias, com um tipo de receita ou um tipo de permissão que fosse mais exclusiva. Substâncias como os opiáceos, como alguns alucinógenos mais fortes. É uma questão a se estudar. Existe um modelo inglês de um grupo ligado ao Instituto de Pesquisa chamado Transport Drugs, que vê 4 níveis de circulação. Drogas que são permitidas para todos, é o primeiro nível, inclusive crianças. Por exemplo, cafeína. Se lembram que Coca-Cola e várias outras bebidas refrigerantes têm muita cafeína. Isso é dado, além do próprio café, até mesmo para crianças. O que não é recomendável, obviamente, mas é permitido. Depois há um tipo de circulação de substâncias que é apenas para adultos, o que ocorre com o tabaco, com o álcool. Na Europa há uma distinção, em alguns países se permite tabaco aos 16 anos, em outros aos 18, tem países até o estado norte-americano que só aos 21. Então é um debate a ser feito. Depois tem substâncias que só com uso controlado por meio de um local específico, por exemplo, os coffee shops de Amsterdã ou os dispensários terapêuticos dos Estados Unidos, que a pessoa tem que se cadastrar, etc., como vai ser o modelo uruguaio. E teria finalmente um quarto nível, que é hoje das substâncias de uso controlado, que poderia incluir todas elas, e não necessariamente só aquelas que a indústria farmacêutica disponibiliza. Em termos de violência urbana, é importante saber que a agressão física, por exemplo, que é mais importante que você pega os usuários de cocaína, né, 57% dos usuários de cocaína vão ter se envolver algum tipo de violência. Né? Violência doméstica, aí, 50% foram vítimas de violência doméstica ou abusadora de bebida. Né? Esses são dados mais impressionantes para mim da pesquisa aí. 5% dos brasileiros já tentaram tirar a própria vida. Aparentemente nada a ver com a gente, mas para mim, você imaginar que 5% da população já tentou se matar, para mim é muita gente, né? Estamos falando aí de 10 milhões de pessoas no Brasil tentando se matar. E 24% desses relataram ter relacionado com o uso do álcool. Agora, o consumo de maconha, cocaína e álcool estão associados com o suicídio independente de depressão. Lógico que quando a gente pensa em suicídio, a gente vai automaticamente lembrar de depressão. Mas as análises estatísticas que estão sendo feitas, que são preliminares, mas já estão bem avançadas, mostram que o consumo de álcool, cocaína e drogas, cocaína e álcool, vão estar relacionados ao suicídio sem necessariamente passar pela depressão. Nosso estudo mostrou aí que você tem no Brasil 3 milhões e meio de pessoas usando maconha. Eu prefiro até falar sobre número de pessoas usando do que prevalência, falar 3% dos adultos, às vezes o número não é tão rico, né? Mas estamos falando de 3 milhões e meio de pessoas. Então, você imaginar a logística que você tem que fazer para fornecer 2 ou 3 baseados, em média, por semana, para 3 milhões e meio de pessoas, tem que ver que o tráfico, a rede de tráfico, ela tem que ser muito
muito sofisticada. 62% das pessoas que fumam maconha começaram antes dos 18 anos. Então, falar de maconha no modo de ver significa falar de adolescência. Qualquer repercussão da mudança legislativa de maconha tem a ver qual vai ser o impacto na iniciação do uso da maconha. E maconha causa dependência. Nosso estudo tem lá um questionáriozinho sobre para quantificar a dependência, que aí 37% dos usuários de maconha são dependentes. E as pessoas falam, não sou dependente, eu fumo 5 baseados por dia, mas paro quando eu quiser. Mas o fato é que existe a dependência da maconha. No Brasil fuma-se muita maconha, Aí a gente fez essa comparação. Os países que mais consomem maconha é Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, que vai ter aí no último ano 14, 13, 10% aí da população adulta fumando no último ano maconha. 10, 14%. No Brasil nós temos aí em torno de 3%. Então nós ainda não estamos, obviamente, nos países que mais consomem. Eu sempre brinco que, às vezes, a família de classe média que o filho começou a usar maconha, manda o filho para Nova Zelândia, É o pior país, ou o Canadá, São os piores países para você mandar seu filho que está usando maconha, volta. Ou mesmo nos Estados Unidos, você mandar para a Austrália ou para a Califórnia. Na Califórnia é bem maior do que isso, Essa semana mesmo, uma família que mandou o filho para a Califórnia. Está brincando, Então, mas o Brasil está aqui embaixo, e você vai ver que tem países como o Japão e a Suécia. Não coincidentemente, são os países que têm leis mais rígidas em relação ao uso de drogas. Você pegar a Suécia, que é um país que eu gosto muito da política sueca, que a Suécia já tinha semi-legalizado as drogas na década de 70, tinha uma política claramente liberal em relação às drogas na década de 70. O que eles notaram é que com a maior flexibilização legal, aumentou o consumo. E aí eles deram um passo atrás e acabaram criando um sistema que não é que são uma política contra o usuário, é uma política contra as drogas. Eles querem que a próxima geração de suecos não consumam drogas, a próxima geração. Pode parecer uma política meia nas nuvens, mas não existe nem debate mais na Suécia sobre isso. Então, a partir de oposição e situação, é um consenso de fazer todo o esforço necessário para que as pessoas não consumam nenhuma droga, nem cigarro, nem álcool, e nem uma população muito, muito saudável. E como é que você faz isso? Cria-se uma intolerância em relação ao consumo. Então, você não vai ver gente usando drogas na Suécia. Eu acho que a criminalização é a alternativa à legalização. Para mim, a alternativa a essa solução mágica, fácil e infantil do manejo, a alternativa à legalização é uma política baseada em evidência. Então, isso é um dos efeitos mais perversos, que é o que vem hiperinflacionando a população carcerária do Brasil e de outros países, triplicou durante o período de 10 anos do governo Lula e agora recente da Dilma. 150 mil, temos hoje 550 mil presos, uma boa parte, 20 e tantos por cento, por questões ligadas à droga, entre as mulheres é mais da metade. E esse fenômeno está levando à prisão pequenos traficantes que, na verdade, são pessoas sem antecedentes criminais, sem uso de violência, e só ocorre porque há proibição. Se houvesse a proibição do álcool, todo dono de bar estaria sendo preso nas mesmas condições. Então, é um efeito perverso, porque, na verdade, atinge apenas os mais pobres. A classe média, de certa forma, é suavizada na repressão cotidiana, mas os mais pobres são sempre enquadrados como traficantes, o que é uma enorme injustiça, porque muitos são, inclusive, apenas consumidores. Nos
Estados Unidos esse número já chega a ordem de 1 milhão de pessoas presas por razões ligadas a drogas e particularmente a maconha. Então, isso tudo, quando houver o fim do proibicionismo, vai acabar como acabou em relação ao álcool. Durante um período que foi de 13 anos nos Estados Unidos, era proibido o comércio, o fabrico do álcool, e as pessoas eram presas por isso. Depois liberado o álcool, elas foram soltas e isso se integrou à sociedade como uma forma normal de comportamento. Os consumidores de drogas ilícitas sofrem um preconceito em relação a algo que é simplesmente uma característica que lhes é própria. É como dizer, você é chocolateiro, né? Porque é um apreciador de chocolate. Ou dizer para uma pessoa que é viciada, sei lá, em comer carne, em churrasco, que é um churrasqueiro doentio, patológico, que não pode passar sem comer churrasco todo dia. Enfim, as pessoas têm hábitos, que são estilos de vida. Uns tomam chá de manhã, outros podem tomar, enfim, ovo com feijão. Uma parte dos direitos humanos consiste em as pessoas poderem ser diferentes nos seus hábitos, daquilo que elas escolhem enquanto opções de vida. Isso deve garantir o direito delas poderem, enfim, ser apreciadoras de uma substância como a cerveja ou como a maconha. O uso controlado se torna uma forma tão admissível de existência como de qualquer, enfim, estilo de alimentação. E pode até ser pernicioso para a saúde, mas é reconhecido como um direito, mesmo que a pessoa acabe se tornando obesa e com riscos de saúde por um excesso de alimento. Mas ela não vai ser moralmente desqualificada por essa razão. Então temos que ver em todos os consumos, sejam de substâncias psicoativas ou de alimentos, uma forma de se expressar culturalmente, de ter acesso a um prazer e que deve ser objeto de uma gestão a mais ideal possível. Então a gente deve ter como um modelo o ideal que eu acho que é o ideal histórico da temperança, que é o ideal do equilíbrio, da moderação. Mas nunca devemos ter preconceito em relação àqueles que por vezes se perdem nos seus excessos e precisam ser aí ajudados, né, e não reprimidos. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.